Olá, meu nome é Marcelo Morgan e eu estou aqui no Ondas de Possibilidades, hoje recebendo o meu grande amigo Fernando Avance, que veio aqui para conversar com a gente a respeito do que é o trabalho onde a gente se diverte, né? Como que a gente consegue mudar esse paradigma do trabalhar. Ó, Fernando, seja bem-vindo. Olá, Marcelo, tudo bem? Como você está? Eu tô ótimo. Graças a Deus. Você está num ambiente bucólico, aí está no meio de um rancho, é isso? Exatamente, estou aqui em Jundiaí, num local meio country, né? Ah, muito bem, Fernando. Fernando, para quem não te conhece, se apresente para o público. Muito bem, sou Fernando Avance, estou de volta ao Brasil, né, depois de ficar 5 anos praticamente em Portugal. E hoje estou tocando dois projetos grandes, né? Um projeto que é a criação de um banco digital, né, em Campinas, e com o banco digital nós estamos criando uma criptomoeda que iremos lançar nos Estados Unidos no mês que vem, na Flórida, e estou também lançando um projeto que é a formação da Univida, que é uma universidade da vida, com foco em terapias da alma, né? Então, são esses dois projetos que estou tocando. Maravilha. Quando se fala em terapias da alma, a gente está falando de terapias holísticas, é isso? Terapias holísticas, espiritualistas e principalmente na integração do ser humano como um todo, né? Uma universidade com um novo tipo de conhecimento totalmente diferente das academias atuais, né? Tá. Então, veja bem, como que você já está ligado nessa parte do ensino, né? E você está com esse projeto grande. Me conte uma coisa, Fernando, como que o trabalho se encaixa nisso? Como que o trabalho, a gente se divertir no trabalho, a gente fazer aquilo que a gente gosta, ele se encaixa nessa nova era que se inicia aí e que a gente já está sentindo que está tudo mudando e pelo jeito o trabalho também está mudando, né, Fernando? Com certeza, o trabalho, na verdade, o trabalho sempre esteve no calcanhar de Aquiles do ser humano, né? Na verdade, primeiro nós precisamos distinguir três palavras, né? O que é trabalho, o que é profissão e o que é emprego. Olha, O ótimo. emprego, o emprego, que é uma questão mais física, é um contrato, né, que nós temos, na qual nós vendemos a nossa energia, nós vendemos o nosso esforço em troca de dinheiro para que a gente possa comprar as nossas necessidades básicas. O emprego está passando por uma transformação radical, né? Eu acho que nunca a humanidade teve uma transformação tão grande na questão do emprego como está acontecendo atualmente, né? Talvez uma transformação parecida com essa aconteceu nas mudanças de era, né? Da passagem do homem da caverna para a era agrícola, o emprego, né? Que naquela época não existia emprego, na verdade existia uma escravidão, né? Teve uma mudança muito grande e de lá para cá a instituição emprego foi evoluindo até chegarmos ao mundo de hoje com todas as suas regras, com os códigos, leis, né, trabalhistas, que evitam que as pessoas sejam escravas, que as pessoas trabalhem demais, que as pessoas também tenham direito ao lazer, direito e possam usar a sua energia para receber algo em troca e com esse dinheiro eles possam comprar aquilo que eles tenham necessidade. No entanto, nós estamos vivenciando um momento que o emprego está praticamente sendo extinto, né? Acho que as gerações futuras, né, os nossos netos, né, Marcelo, talvez não irão ter conhecimento o que significa emprego. Sim, exatamente. A palavra profissão está exatamente da capacidade de nós colocarmos a potencialidade daquilo que nós temos, o nosso dom, os nossos valores, as nossas virtudes, em benefício do trabalho, né? Então, por exemplo, você pode ter um emprego muito bom, mas está fora da sua profissão, ou seja, você ser um arquiteto e trabalhar como, sei lá, de repente, um executivo dentro de um banco, né? A profissão sua é arquiteto,
mas você acaba trabalhando como executivo dentro de um banco porque é a oportunidade que você teve. Exatamente. Né? Aliás, se você pegar os grandes bancos aí, você vai encontrar muitos engenheiros trabalhando. Exatamente, né? E aí que na profissão você coloca toda a sua potencialidade, aquilo que você um dia sonhou, um dia você teve um desejo de se tornar um engenheiro, um arquiteto, um administrador, e você acaba, durante a vida, executando ou não. Agora, o trabalho nunca vai acabar. O trabalho, ele é a essência da evolução da humanidade, né? Então, o que vai modificar é a maneira com que trabalhamos, né? E eu acho que é isso que nós temos que abordar um pouco nessa live. Não sei se é por aí, Marcelo. Sim, eu também acho, tá? Então, Fernando, você está me dizendo que assim, o emprego acaba, mas o trabalho não, né? O trabalho é o que continua, né? Então, só nos resta realmente ajudar nessa construção daquilo que está vindo. Com o quê? Com o nosso talento. Por isso que se fala tanto de propósito agora, Fernando? Exatamente, porque, na verdade, o que acontece? Né? Nós que trabalhamos muito a questão da terapia holística, essas coisas todas, a maioria das pessoas estão passando por um momento de desilusão na vida, porque a vida inteira dedicou-se ao emprego e não dedicou-se àquilo que realmente a pessoa sonhava, desejava, né? O desejo real. Né? Sim. Ou seja, por causa das nossas necessidades básicas, a gente acaba simplesmente ignorando o nosso desejo real. E no meio entre as necessidades básicas e o nosso desejo real está exatamente a nossa potencialidade. Olha que interessante. As nossas necessidades básicas estão muito ligadas ao nosso mundo físico, né? Ao nosso mundo tridimensional, à matéria. Né? Nós precisamos comer, vestir roupa, precisamos morar, precisamos se transportar. Ou seja, as necessidades básicas acabam nos prendendo a vida inteira e aí a gente submete-se a empregos que muitas vezes não é aquilo que nós queremos. No entanto, o nosso desejo real, que está ligado exatamente ao trabalho que começa da primeira respiração e vai terminar no seu último suspiro, o trabalho realmente, que é o nosso propósito, nós simplesmente ignoramos a vida inteira. E aí que está, no meio, né, vamos dizer que o trabalho, então, é o nosso mundo espiritual e o emprego é o nosso mundo físico. No meio desses dois, existe o quê? A potencialidade, que é o nosso mundo mental psíquico. E é aí que está o problema. A gente não dá valor à nossa potencialidade. Olha que coisa interessante, Fernando, que você está me falando. Se começou a falar, me veio o seguinte... Né? Que na verdade o emprego, a gente viver pelo emprego, de fato é um modo de sobrevivência, né? E o que é o modo de sobrevivência? Na verdade a gente usa os nossos 3 chakras de baixo, certo? Nós temos 3 chakras em cima e 3 chakras embaixo. E quando a gente vive para o trabalho, a gente usa os 3 de cima, né? A gente potencializa os 3 de cima. E o coração é esse propósito, é o meio do caminho que você fala, que é o chakra cardíaco, né? Então, se a gente parar para pensar, o que você está falando, na verdade, é o caminho do meio, né? Mais uma vez, aquela história de Buda, né? De escolher o caminho do meio, e no fim é isso que você está falando. Seria isso, então? Exatamente. Mais do que isso até, eu colocaria que você mencionou muito bem a questão de Buda, e eu aqui vou fazer falar de 2 grandes seres que passaram pela humanidade, tanto Buda como Jesus Cristo. Os dois, eles, antes de iniciar o trabalho dele pela face da Terra, o que eles fizeram? Eles ficaram 40 dias, 40 noites, né? Cristo ficou no deserto, Buda ficou embaixo de uma árvore. Para quê? Para se preparar para o trabalho, entendeu? E é interessante até que falam que Jesus, até os 30 anos, ele
ele praticamente viveu lá com a família dele. Alguns dizem que ele era até carpinteiro, etc. Mas a hora que ele foi realmente fazer o grande trabalho da vida dele, ele parou tudo e aí ele ficou 40 dias e 40 noites. Por que ele ficou nisso aí? Porque ele tinha que encontrar a real razão da existência dele. E quando ele descobriu essa razão, o que aconteceu? Ele identificou como o reino dos céus e Buda identificou como Nirvana. Sim, nós estamos falando aí da mesma coisa, né? É a mesma coisa, exatamente. E aí até é interessante porque o seu canal se chama Ondas de Possibilidade. E a Ondas de Possibilidade está muito ligada ao reino de todas as possibilidades ou de toda a potencialidade, né? Que é exatamente o lugar, não é um lugar físico, né? É um lugar energético que engloba o todo, né? Mas é que é nesse local, vamos dizer assim, vamos colocar assim para a gente poder compreender dentro da nossa mente, né? É nesse reino de toda a potencialidade que nós é que formatamos as nossas ideias. Porque, na verdade, quem nós somos? Nós somos um conjunto de ideias. Sim. Né? E como que nós conseguimos transformar essas ideias pela qual nós viemos aqui para a Terra para experimentar em algo concreto? Nós só conseguimos fazer com que esse conjunto de ideias realmente tenham vida, tenham experiência aqui na Terra através do trabalho. E olha que interessante, a maioria das pessoas não sabem por que estão aqui na Terra. Nós estamos para trabalhar. Só que não é o trabalho como sacrifício, como sofrimento, como dor. Não. É o trabalho como prazer. Nós estamos aqui para trabalhar para sermos felizes. Esse é o propósito de todo ser humano de estar aqui na Terra. Que coisa totalmente diferente do que existe hoje, né, Fernando? Totalmente diferente, né? Ao contrário, né? Nossos pais, né? Infelizmente, os nossos pais, as escolas, as religiões, todos eles nos ensinaram que, desde criancinhas, que nós tínhamos que obter, né? Ou seja, pelas nossas obras nós teremos. E nunca nos ensinaram a palavra obter, né? Até uma palavra que acho que não existe. Mas vamos lá. Pelas nossas obras nós seremos, né? Exatamente. Ou seja, nós aprendemos a ter e não a ser, né? Tá. E é por isso que nós temos hoje um mundo totalmente em crise. Por que o mundo está em crise? Porque sempre nos ensinaram que nós tínhamos que trabalhar para ter. E aí vem uma pandemia, vem uma crise mundial que praticamente nos fala que, olha, pessoal, fique em casa, você não precisa mais trabalhar, o governo vai te dar uma ajuda e pronto. E aí a gente está perdendo o nosso chão, né? A gente não sabe por que nós estamos aqui, né? Então, na verdade, quando que a pessoa começa essa questão do próprio trabalho, que ela fica em casa, que ela não tem essa possibilidade de sair trabalhar, ela se põe em dúvida da própria existência dela. Por que eu estou aqui? Né? As pessoas que viviam para trabalhar e ou perderam emprego agora, ou mudou completamente tudo, ela acaba perdendo a razão de estar aqui. Então, ao invés da pessoa aproveitar esse momento para tentar descobrir, né, na verdade, qual é o propósito, o trabalho, qual é a ideia que trouxe ela para esse mundo, ela acaba ainda se questionando, se perdendo reclamando porque eu não tenho mais emprego, eu não tenho dinheiro, e ela perde a oportunidade de ter o que muitos chamam, né, de salto quântico, né, de encontrar esse caminho, de encontrar essa nova verdade, né, que o mundo está... que está no mundo agora. Exatamente. Marcelo, eu gostaria até de mencionar alguma coisa que é muito interessante, né? Nas ondas de possibilidades da humanidade, nós temos o quê? Um processo evolutivo muito grande, né? E eu gosto de mencionar isso, que inclusive eu aprendi com você em algum vídeo que você gravou aí, você falou desse tema, né? Nós temos um caminho na humanidade de sair do obter para ir para o obser, né?
Tá certo que essa palavra não existe, mas serve apenas como exemplo. Mas vamos né? falar que faz Pelas de conta que obras, existe. Exato. Pelas nossas obras nós estamos saindo agora do obter para o obser. Então vamos lá. A humanidade, antigamente, vamos lá, há 6.000 anos atrás, não existia para nós o conceito energia, existia apenas o conceito matéria. Né? Então, para nós, tudo era matéria. Então, o trabalho ele é relacionado através das nossas obras, a gente conseguia adquirir a matéria. Quando chegou lá os primeiros grandes cientistas, os físicos, e vamos citar aqui Newton, de Newton até Einstein, né, incluindo aí todos os físicos quânticos, né, nós começamos a compreender que essa matéria, na verdade, ela é energia. E essa energia, não só ela vibra e gira. Né? Então, na verdade, toda a matéria ela é energia, que vibra e gira. Né? Essa é a característica da energia. E agora nós estamos chegando a um terceiro ponto da humanidade, que é a era do conhecimento. E aí nós estamos descobrindo que nessa energia, ela não só vibra e gira, como na energia, em toda energia, existe informação. Sim. Certo? Então, o conjunto de matéria, energia e informação gera no que nós chamamos de conhecimento, né? A era do conhecimento. Muito bem. Como que é o nosso processo do trabalho, que sai do obter, que vai para o obser? Nós estamos exatamente saindo das nossas obras, a gente tinha matéria, depois, pelas nossas obras, a gente ganhava energia, e agora, pelas nossas obras, a gente vai ganhando informação. E esse é o processo de evolução, do obter para o obser. Só que aí tem uma coisa que é muito interessante. Nós estamos entrando na era do conhecimento. Só que se antigamente o conhecimento ele era todo centralizado e, na verdade, era guardado, meio que as 7 chaves do conhecimento, nós estamos entrando numa era onde o conhecimento ele é distribuído. Sim. E essa é a maior dificuldade que as pessoas estão tendo para começar a compreender o novo mundo. Vou citar um exemplo. A universidade que nós temos. Nós dois fizemos faculdade, universidade em Sorocaba, né? Sim. Administração de empresas, lá atrás. Né? Isso. Começou tudo lá. Começou tudo lá. Naquela época, os professores, por exemplo, né? Nós tínhamos lá o professor de estatística, aqueles professores, eles tinham todo o conhecimento na cabeça dele, e nós tínhamos que ficar horas e horas em salas de aula para tentar captar a informação que estava dentro da cabeça desses professores. Hoje, o conhecimento é distribuído. Ninguém tem mais o conhecimento centralizado. O conhecimento está distribuído por toda a humanidade. Então, as universidades, todas elas, estão entrando em colapso. Por quê? Porque não há mais necessidade de um conhecimento centralizado numa universidade. Afinal, hoje eu posso fazer faculdade de administração de empresa na maior universidade dos Estados Unidos. Eu não preciso estar em Sorocaba, sim, ou em Campinas, ou em qualquer outro lugar. Por quê? O conhecimento ele é distribuído e descentralizado. E esta é a principal mudança, que é essa transformação do obter para o obser. Hoje você tem que, se você quiser ter futuro, quiser ter trabalho, precisará aprender uma coisa, a distribuir conhecimento. E essa é a principal mudança que está acontecendo na humanidade e a maioria das pessoas, infelizmente, não estão preparadas. Então, porque, Fernando, também eu vejo assim, uma barreira nisso, né, que é... Quando você fala em distribuir conhecimento, as pessoas estavam acostumadas a guardar as coisas, né? Ninguém distribuía nada. Obter, né? Esse que é o problema. Obter, né? Exatamente isso. Então, quando a gente fala em compartilhar, quando a gente fala que, na verdade, aquilo que a gente pega algo para usar. E esse conhecimento ele tem que ser usado.
e compartilhado com a humanidade, não escondido mais como que era. Inclusive, nem as sociedades herméticas estão conseguindo sobreviver a isso tudo. Todas as sociedades... não tem como. Vou falar uma coisa muito importante aí. As sociedades ocultas, elas estão na maior crise. Por exemplo, com a pandemia, as sociedades ocultas, elas tinham que fazer as reuniões nos prédios delas, porque o conhecimento tinha que ser guardado a 7 chaves. Exatamente. E agora não, o conhecimento tem que ser transmitido pela internet. E aí, como que eu vou fazer para transmitir um conhecimento pela internet, entendeu? Sem que o hacker vá lá e consiga pegar toda a informação. Exatamente. Olha o problema. Né? Na verdade, não tem mais sentido esconder, né? Não. Né? É o que Cristo falava. Ora, se você tem uma luz, você não pode colocar essa luz embaixo da cama. Você tem que colocar fora, para que todos vejam. Sim, né? exatamente. E exatamente chegamos nesse momento da luz. Ou seja, aquele período de trevas que quem tinha poder guardava conhecimento. Não, conhecimento é poder, conhecimento não pode ser distribuído. Isso tudo está acabando. Vamos citar um exemplo concreto, né? As religiões. Né? Por exemplo, a maior religião da humanidade atual, o cristianismo, né? E principalmente dentro do cristianismo, o catolicismo romano, ela sempre teve uma estrutura do quê? Um conhecimento centralizado de um papa, que distribuía isso para os cardeais, para os bispos, para os padres, para os catequistas, que ia chegar até lá das crianças, né? Ou seja, o conhecimento era centralizado num poder. E o que está acontecendo agora? O poder está descentralizado. Não faz mais sentido se ter um papa. Entendeu? Esse é o grande drama da humanidade. Por isso que o trabalho está mudando totalmente. É verdade, não existe mais um centro do poder, né? Em nenhuma instituição isso vai sobreviver. Mas quem que nos ensinou tudo isso? Foi exatamente a física quântica. Por quê? A física quântica, com as características dela de ser descentralizada, onde existem ondas de possibilidade e não é tudo partícula, né? A gente achava que no microcosmo o átomo era um. Não, são ondas de possibilidade. Exatamente. Tudo é possível. E aí que está. Aonde que está a informação? A informação está exatamente na velocidade do giro e da vibração. É nesses dois itens que está todo o conhecimento que um átomo tem. Interessante isso. É muito interessante. Até porque a informação é que vai originar tudo, né, Fernando? É a própria informação que dá a vibração, é a informação que gera energia. Uma coisa vai levando a outra. Informação leva a vibração, que leva a energia e, por fim, dá a ilusão da matéria. Né? Porque a matéria, no fim, não é sólida, é 99,999% de espaço vazio. Então, assim, de fato, né, a nossa ideia de realidade mudou. Né? Se isso mudou para a gente, como que ia ser os conceitos que ele teria de trabalho, conceitos que ele teria de governo, conceitos que ele teria de todos os processos da vida? É óbvio que tudo isso teria que mudar. Mas, Fernando, já que... Diga. Pode falar, continue. Não, você falou um outro item que também está mudando radicalmente, né? As estruturas de governo, porque aquele poder centralizado numa capital, num banco central, né? Vamos falar o caso da economia, a questão do dinheiro. O dinheiro antes tinha que ter o quê? Um banco central que detinha toda a informação do dinheiro. Hoje não. O dinheiro ele é o quê? Ele é descentralizado, né? E distribuído, o conhecimento distribuído, informação distribuído. E essa é a base da criptomoeda, né, do blockchain que falam hoje, não é isso? Sim. Ou seja, não faz mais sentido ter banco, não faz mais sentido ter banco central, não faz mais sentido ter capital com governo centralizado, não faz mais sentido nada disso. Nós temos que reescrever toda a história da humanidade. E é esse que é o belo, e isso que é o gostoso.
Só que, para a maioria das pessoas, isso gera o quê? Medo. Tá. Para mim, no meu caso, não. Pelo contrário. Eu acho que nós vamos escrever uma nova história, que é sair do obter para obter. Exatamente. Na verdade, o medo que simplesmente é só uma informação que ela tem lá, uma ideia errada dela mesma, entendeu? Que está entrando em ressonância com tudo que está em volta. Porque eu acho, Fernando, que esse medo que as pessoas têm vai desaparecer. Tá? Ele não é um medo que veio para ficar. Tá? É um medo que vai sumir. Diga. Sim. Não, eu diria o seguinte, que o medo, ele sempre foi importante na história da humanidade. De uma certa maneira, se nós estamos vivos até hoje, é porque lá o homem da caverna teve medo, né? Se não tivesse medo, ele morria fácil na mão dos animais, né? O medo é que fez com que o homem chegasse até hoje. Em todas as eras, novos medos serão implantados. O problema é o seguinte, vamos imaginar o seguinte, Marcelo. Você tem toda uma potencialidade. O Marcelo, ele é um músico, ele é uma pessoa com conhecimentos de holística, tem conhecimentos maravilhosos. Se eu colocar o medo em você, eu te seguro. Sim. Eu preciso encontrar uma técnica para colocar medo, porque ao colocar medo dentro da sua mente, o que eu faço? Você não irá produzir músicas belas, você não irá produzir conhecimentos belos. O que irá te segurar no mundo do trabalho? Voltando ao tema original, é exatamente o medo. O medo de você não ter um salário no final do mês, o medo de você não conseguir suprir suas necessidades básicas, o medo de você viver uma vida inteira e no final da vida ficar frustrado porque você não conseguiu realizar sua potencialidade, e o medo de você não realizar o seu desejo real, que é ser feliz. Entendeu? O medo é que te segura. E quem que colocou medo na história da humanidade? Sempre foi as crenças que vêm dos dogmas e das ideologias. Entendeu? Entendi. Então, aonde que está a chave da mudança da humanidade? Está exatamente na mudança da crença e da ideologia. Fernando, para a gente finalizar aqui, qual é a sua dica, então? Porque eu não quero me estender muito, porque eu quero fazer vários vídeos com você, tá? Para não encher de informação demais de uma vez só. Então vamos lá. A primeira dica que se pode dar, né, nesse vídeo aqui de hoje, para as pessoas começarem a se sintonizar nesse caminho novo, tá? Nessa busca do obser, né? Qual que é a dica que se poderia dar para os ouvintes aí? Vamos lá. O primeiro caminho para você sair do obter e entrar no obser você precisa compreender que você tem dois caminhos. Quando você entra nessa ondas de possibilidades, nesse reino de toda possibilidade, você tem dois caminhos a seguir. Um é o inconsciente, o outro é o consciente. O inconsciente é você ser um ser vítima. Você entra nesse mundo e simplesmente tem que aceitar aquilo que é imposto para você. E o outro caminho é você ser um ser co-criador, ou seja, você criar a sua própria realidade. Sim. E a dica que eu dou é o seguinte: se você realmente quer ter sucesso daqui para frente, você vai ter que usar 3 palavrinhas que nós podemos depois falar um pouco mais profundamente sobre essas 3 palavras, que é essencial para você se tornar um co-criador dentro desse reino de todas as possibilidades, dentro das ondas de possibilidade. Essas 3 palavras são criatividade, colaboração e compaixão. Sensacional. Resumidamente, rapidamente, só para a gente finalizar aqui o nosso vídeo. Ao criar, você está deixando de ser vítima, porque você está criando a sua própria realidade. Ao ter o conceito de colaborar, você está pegando a sua criatividade e tornando aquilo que você está criando útil para a humanidade. E ao ter compaixão, você está se apaixonando por aquilo que você faz. Maravilha. É o prazer de trabalhar. É o prazer de trabalhar. Isso mesmo, Fernando. Resumiu tudo. A última frase é sensacional. É o prazer de trabalhar. Né? Sensacional. Exatamente. Fernando, o pessoal quiser entrar em contato com você, te encontrar na internet, faz como?
Olha, eu tenho lá o meu canal lá do YouTube, no Facebook e também no Instagram, que é o playwork.academy, né? Ou seja, academia em inglês, né? Tá. Playwork.academy. Então, esse é o melhor canal. Ou então procura por Fernando Avanço e me encontra aí. Vai encontrar pelo mundão afora aí. Então tá bom, Fernando. Fernando, Tá bom? muito obrigado pela sua participação. Já te convido para a gente fazer outros vídeos aqui, porque eu acho que tem muito, mas muito... você tem muito conhecimento e você mostra um pensamento criativo que tira a gente, como você mesmo diz, né? A gente tira o pensamento fora da caixa. A gente começa a pensar fora da caixa escutando você aí. Fernando, brigadão e até a próxima. Tá bem. Obrigado, sim. Até mais, abraço. Tchau. Olha só, gente, se você gostou, deixa seu comentário aqui. Por favor, assina o canal, compartilha, entre em contato com o Fernando lá, vê o material que ele tem lá, tem muitos vídeos legais lá na Playwork Academy. Vamos lá, vamos agitar isso, compartilhar, faz que nem eu estou fazendo, estamos aqui compartilhando conhecimento, compartilhando tudo isso que a gente está aprendendo. Então faz você também, aproveite aí e até mais.